Ponto de Cultura La Integración, espaço que abriga os estúdios de rádio e TV web do Sistema de Comunicação da Rede Putin América e os projetos sociais da AMAC, além da difusão da cultura da América Latina. É o espaço para a construção de um mundo melhor possível. Nos encontramos aquí en Punto de Cultura La Integración, un centro cultural que trabaja con personas carentes en su mayoría, pero siempre apuntando a la parte cultural, la parte social, brindándoles de alguna manera clases en español, apoyándolos en la cuestión técnica, en la tecnología digital. Tenemos una biblioteca y otras cosas, y bueno, hoy día precisamente se está inaugurando este centro de cultura y nos encontramos ahora con una grata presencia, ¿no? Nuestro invitado de honor esta noche es el señor Luis Antônio de Assis Brasil. Él no solamente es un connotado y un destacado escritor brasileño, ¿no? Con una amplia trayectoria cultural, una persona muy representativa no solamente de Brasil, sino de esta parte del sur de Brasil, de Río Grande, ¿no? Del sur, y más ahora que es el secretario de Cultura del Estado de Río Grande do Sul, quien está con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto de tenerlo por aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo va el trabajo en la Secretaría de Cultura? Olha, estamos fazendo o que podemos, no sentido de trabalhar a cultura, né, nas suas três dimensões, né? A cultura como arte, né? Como produção de bens simbólicos, né? A cultura como cidadania cultural, né? Na medida em que a cultura deve atuar para a inclusão cidadã, né? E também como economia, isto é, a cultura como geradora de renda, geradora de empregos, movimentadora da economia, né? Então a gente está trabalhando nessas três dimensões, de certo modo, correspondendo ao trabalho que o Ministério da Cultura faz, né, no plano federal, né? Y dígame, acá en Río Grande do Sul es un estado que tiene fama de ser gran promotor cultural, y lo importante de esto es que sus vecinos más cercanos precisamente son Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, cuyas personas vienen a nutrirse muchas veces de las ferias de libro y estas cosas. ¿Se está incentivando más estas ferias de libro? Justamente, feiras de livro, sem dúvida, mas também estamos com relações culturais muito próximas. Começamos agora neste ano, porque nós assumimos agora em janeiro, né? Com o Uruguai, em especial com o Uruguai, através de relações que envolvem cinema, né? Vamos ter um ciclo do cinema uruguaio aqui, vamos ter também na área da literatura, vamos estar traduzindo escritores uruguaios e o Uruguai traduzindo os escritores do Rio Grande do Sul, né? Então estamos com uma relação muito boa, inclusive na parte do patrimônio, né, histórico, né? Com relação à Argentina, né, nós pretendemos logo agora começar a estabelecer relações mais próximas com as províncias de Misiones e Corrientes, né, que são as que fazem limite, né? E eu pessoalmente tenho relações nessas duas províncias, mas agora nós queremos estender isso para um plano institucional, cultural institucional, sem dúvida. Dígame, ahora con la gran integración que tiene Latinoamérica y el principal escollo que siempre ha existido de Brasil con los países latinos ha sido pues la cuestión idiomática, ¿no? Sí, el idioma. Claro. ¿Qué están haciendo ahora? Veo que hay, aparte de la integración, veo que hay algunos dispositivos ya para ir dictando el español en esta parte,
principalmente en las partes de frontera, así como en el otro lado están preocupándose del português. Claro ¿no? que sim, Há exatamente. algum plano al respecto? Exatamente. Isso está ocorrendo de uma maneira natural, e a gente quer institucionalizar algumas dessas relações. Tá? Nós temos essa questão da língua é muito importante. Tá? Eu percebo, por exemplo, que há muitos cursos de língua portuguesa brasileira, né? No Uruguai e na Argentina. E agora o Uruguai vai estabelecer aqui este ano um curso de língua espanhola. Né? Então me parece que a coisa começa por aí, inclusive tentando contemplar as regiões de fronteira, porque as regiões de fronteira sofrem de algum problema de identidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que não ajuda a autoestima dos fronteiriços. Tá? Então, a nossa ideia é fazer uma integração pela fronteira, e nós vamos ter, no final do mês de julho, uma ação conjunta do governo do estado, que será na cidade de Santana do Livramento, né? E em que vamos estabelecer vários protocolos. Inclusive, estamos trabalhando do ponto de vista da linguística, como estudo acadêmico, para estudar o fenômeno linguístico do portunhol, né? Que sempre visto como caricatura, como algo, enfim, as pessoas acham graça, mas na verdade o portunhol já constitui um fenômeno linguístico, né? E nós temos que contemplar isso. Isso faz com que aumente a autoestima dessas populações, né, que muitas vezes praticam o espanhol de uma maneira envergonhada. E eu acho que essas situações de hibridismo cultural, de hibridismo linguístico, é que dão a variedade, né, essa bela variedade cultural das Américas. Que nós no Rio Grande do Sul entendemos perfeitamente o espanhol platino. Né? Sim. Não, nós não temos problema quanto a isso, mas nenhum mesmo, né? Assim como a leitura também. Né? Já, digamos, do lado de lá já é um pouquinho mais difícil, né? Mas nós não temos problema algum quanto a isso. ¿Qué le parece el punto de cultura a la integración, así como uno de los centros culturales aquí en Rio Grande do Sul? Mas sem dúvida. Nós vamos agora, junto com o Ministério da Cultura, vamos estabelecer 500 pontos de cultura no Rio Grande do Sul. Que interessante. 500 pontos, exatamente. Então, 500, me dice, 500? 500 pontos, exatamente. Então, por quê? Porque os dois últimos governos do Rio Grande do Sul não conseguiram estabelecer relações culturais com o país, né? Com o Ministério da Cultura. Nós agora já estabelecemos uma relação de afinidade até ideológica e partidária, vamos dizer assim, né? Então esses pontos são pontos de leitura, são pontos do patrimônio, são pontos de cinema, são pontinhos de cultura que são para crianças, né? Então, e pontos do patrimônio. Então esses serão 100 de cada um, né? Então a ministra da Cultura deve vir no mês de agosto, em que nós vamos começar esse processo. Mas eles não serão criados de cima para baixo, né? Eles são pontos naturais que existem e nenhum ponto será igual ao outro. Ah, que interessante. Nenhum será igual ao outro. Eles serão aquilo que já existe, vamos qualificar. Não é? Isto é, se é ponto de leitura, por exemplo, vamos então incrementar os acervos bibliográficos, vamos pôr lá computadores. Então o nosso sentido é esse. Há pontos de cultura que são naturais, como por exemplo, de algumas comunidades indígenas do Rio Grande do Sul, já constituem pontos de cultura. E nós vamos então apoiá-los, né? Quer dizer, eu já visitei pelo menos 2 desses, de cultura caingangue, Guarani caingangue, né? E fazem um trabalho muito interessante, com pequenas bibliotecas, com prática de artesanato, com ensino, normalmente é uma escola junto ali, né? Então é nesse sentido que cada ponto de cultura terá
o seu próprio caráter, a sua própria individualidade. Não haverá um igual ao outro. Yo pienso que la labor que están realizando aquí la Secretaría de Cultura, la Secretaría Estadual de Cultura, es muy importante y bueno, sobre todo teniendo una persona como usted que es un escritor, una persona que conoce bien lo que es la cultura, no trabaja con la cultura, está al tanto de todo esto y estoy seguro que le va a dar mucho impulso. Yo quiero agradecerle por su presencia aquí, ¿no? Y desearle lo mejor en su gestión y invitarlo siempre a visitarnos para que participe pues, de las reuniones que tenemos todos nosotros. Muchas gracias. Obrigado.